Pessoal, vamos ao nosso giro pela política no Rumble do dia 18 de setembro. Obrigado a todo mundo que vem assistir esse nosso quadro aqui no Rumble. Aqui nesse quadro a gente junta todas as notícias de política que tem neste momento, que são muitas notícias de política por conta das eleições que vão acontecer daqui a pouquinho. Então a gente fala sobre todas essas notícias nesse quadro aqui num vídeo só, fica mais fácil de você ver, fica mais fácil a gente produzir e a gente evita falar sobre política lá no YouTube. Não é que a gente não fale não, tá? Mas fala menos, para evitar a questão de censura, de problemas com a justiça, você sabe como é que é, né? Aqui é tudo mais tranquilo. Hoje a gente vai falar notícias trazidas por Cervejeiro Ancap, Não Coube e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a preocupação do Lula com a abstenção e a chamada violência política. Olha o termo que eles estão usando. Já avisei, é isso que eles vão usar para o terceiro turno. Lula abraça o passado criminoso dele, decidiu falar mesmo sobre cadeia, sobre estar na cadeia e coisa e tal. É uma mudança de estratégia. Será que é uma estratégia boa essa? Vamos entender. Zema está ajudando o Bolsonaro, como eu falei que ajudaria, eu avisei isso. Não importa que Zema não diga formalmente que está apoiando o Bolsonaro, ele naturalmente ajuda o Bolsonaro. Garanhuns, cara, a cidade do Lula é Bolsonaro, tá ajudando o Bolsonaro pra caramba. E muito mais notícia. Vamos começar dando uma olhada nesse agregado aqui, que finalmente o agregado esquerdista do Poder 360 resolveu colocar as últimas pesquisas que tem aqui. Repara só, botaram Futura, Modal Mais, Brasmarket, botaram todas elas aqui. E aí, olha que coisa, como é que aconteceu. Vocês lembram como é que estava esse gráfico ontem? Ele estava aqui, e aqui com a Datafolha ele jogava para longe um do outro. Lula crescendo de novo, né? Agora, botando todas as pesquisas, fazendo realmente o que deve fazer um agregado, né? O agregador de pesquisa é para ver todas as pesquisas. Não é para ele decidir qual pesquisa é boa, qual pesquisa é ruim, botar só algumas, não botar outras, né? Olha só como é que ficou a coisa. A distância entre Bolsonaro e Lula está praticamente invisível aqui. Acabou a distância entre Bolsonaro e Lula. E isso é aquilo que eu falo para vocês. Lembra que ainda tem o viés de pesquisa em cima disso. Bolsonaro deve estar ainda mais à frente do que aparece por aqui, né? Enfim, estamos indo para a eleição, está chegando em cima da hora. Eu não duvido nada também que eles tenham feito isso daqui justamente para abrir espaço para dar a perninha final. Eu avisei para você já da perninha final. Quando chegar perto da eleição, eles vão dar o Lula disparando. Mandam, ih, caramba, agora o Lula ganhou, agora é o primeiro turno. Por quê? Para animar a galera. Então se preparem já que vai ter a perninha do disparo do Lula nas vésperas da eleição, nos últimos dias da eleição, eles vão inventar esse troço. É lorota, é o último esforço deles para tentar ajudar o Lula nessa eleição, né? Então é possível que eles estejam fazendo justamente isso. Vão botar agora igualzinho, olha só, tá empatado e coisa e tal. E aí no finalzinho eles falam, não, Lula disparou. Lula disparou, agora vai ganhar no primeiro turno. Vamos aguardar para ver, né? Mas interessante, de qualquer forma, olhar esse gráfico aqui, como que ele está chegando próximo da realidade, né? Bom, o Google não faz pesquisa, não é pesquisa eleitoral isso daqui, ele está dizendo aqui que o Google diz que o Bolsonaro ganha em número de pesquisas. Isso é interessante, não deixa de ser um reflexo do que as pessoas pensam. O fato de buscarem mais Bolsonaro quer dizer mesmo que ele é um cara muito mais visado que o Lula, né? Aparece na frente em todos os estados e no Distrito Federal. É lógico, isso não quer dizer que ele vai ganhar voto por conta disso, mas certamente mostra como ele está mais na boca da população, na cabeça da população, do que o Lula, do que os outros candidatos, né? Olha só a treta que estão armando para cima da Damares Alves lá em Brasília, hein? A Damares Alves, vocês sabem, é candidata a senadora em Brasília, tem tudo para ganhar, uma ampla vantagem e coisa e tal. E aí um outro candidato a senador lá em Brasília, chamado Carlos Rodrigues, decidiu entrar com uma ação contra a Damares para anular a coisa dela. Mas como é que ele fez? Ele entrou com uma ação contra o Charles Magalhães, que é um candidato a deputado federal pelo PSD também, mas um candidato a deputado federal do partido dele, ou seja, o Carlos Rodrigues é do mesmo partido do Charles Magalhães. Só que o Charles Magalhães apoia a Damares Alves, que é de outro partido, e tirou uma foto com ela de propaganda. Então o Carlos Rodrigues, ele entrou com ação contra esse cara aqui, alegando infidelidade partidária, coisa e tal. Aí, o que aconteceu, né? Ele reclamou, né? Falou, não, que absurdo é isso, a gente tinha combinado que ia liberar voto, ia liberar apoio e coisa e tal, não tem nada demais, sabe que o meu apoio ao Bolsonaro é incondicional, e a Damares é quem merece respeito, então decidi apoiar ela e coisa e tal. E aí ele recebeu o seguinte aviso privado, tá? Isso aqui é o cara respondendo
o o Carlos Rodrigues, dizendo por que ele entrou com essa ação contra o Charles Magalhães no privado. Olha só ele falando aqui, ó. Meu problema é outro. Eu tive que criar um fato em razão da Damares. O meu alvo é a Damares. Eu estive lá com o pessoal do TRE, que são meus camaradas, meus amigos, e como eu não tenho meios de investigar a Damares, eles me pediram que desse um pontapézinho para que pudesse ir um pouco mais a fundo para ver se pega a Damares. Eu não tenho acesso, por exemplo, à investigação da prestação de contas no TRE, o pessoal que faz análise das contas eleitorais. É uma fonte preciosa. Então, é o seguinte, para pegar a Damares, eu fiz uma ação, foi o que eu fiz, foi pedir isso. Isso é uma bobagem, não vai dar nada para você. A gente tira você da sua propaganda. É só tirar aquela rede daquela propaganda com a Damares. Não é ação, Charles. Ou seja, o cara está confessando numa gravação privada, que na verdade ele tem camaradas dentro do TRE e que o pessoal vai agir para tentar tirar a Damares. Que eles precisavam de um pontapézinho. É o que eu falo para vocês, gente. Do jeito que essa coisa tá, realmente... Por que você vê aquela ação com os empresários lá? O pessoal, não, tem que dar o pontapé para pegar os dados bancários, pegar os dados de transação telefônica e coisa tal, que aí depois a gente consegue um jeito aqui de arrumar, de ligar eles a Bolsonaro, de achar alguma forma de chegar lá e ligar para Bolsonaro. Repara como é que é a preocupação, como é que esse pessoal joga. Esse pessoal é a elite política brasileira, né? A elite econômica também, e política brasileira querendo jogar sujo para tirar o grupo do Bolsonaro que está atrapalhando eles, né? Eles achavam que o Bolsonaro ia fracassar. É o que eu falei para vocês. Por que o pessoal não desesperou? Por que deixaram o Bolsonaro tomar posse? Porque acharam que o Bolsonaro ia afundar, não ia conseguir governar. Quando o Bolsonaro começou a governar, quando viram que mesmo com a pandemia Bolsonaro estava se mantendo, aí o pessoal apavorou, estão nesse nível de desespero. Cuidado, pessoal da Damares Alves aí, o jogo é sujo. Bom, vocês lembram que a gente fez uma reportagem que o pessoal do Bolsonaro estava doando R$1 para a campanha do Bolsonaro, para mostrar que tinha muito bolsonarista, e daí o contador do Bolsonaro reclamou que cada doação custava R$2, mas eu expliquei na época que na verdade não é isso não, que na verdade é menos que isso, porque no final a doação ela é mais barata, ele vai só automatizar aquilo, ele vai usar um sistema para automatizar e não vai ter problema. Aí o que o pessoal do PT começou a fazer? Vamos doar R$1 para Bolsonaro. E aí um monte de petista começou a doar R$1 para a campanha do Bolsonaro, porque na visão deles isso significava fazer o Bolsonaro perder R$2 e coisa e tal. Não significava nada, porque como eu expliquei, o próprio contador falou que é uma questão de otimizar ali, de fazer um sistema para processar esse tipo de coisa sem gerar problema no final das contas, né? Só que agora foi tanta microdoação que travou o sistema do TSE. O sistema do TSE não consegue lidar com aquele quantidade de microdoação que o pessoal está fazendo para o Bolsonaro do lado do Lula e do lado do Bolsonaro. Como gerou essa coisa, muita gente ficou sabendo desse negócio de doar R$1 para o Bolsonaro, foi lá doar também. E aí o pessoal do Lula também doando 0,1 centavo, né, ou 1 centavo, no final das contas estourou o sistema do TSE, né? Olha que coisa. Ele fala aqui, ó, doações antifraude de R$1 de bolsonaristas, mas não é só isso não, teve também as doações de 1 centavo dos petistas. Bom, uma pessoa lá em São Paulo tatuou isso daqui, ó, metade Bolsonaro, metade Lula. Eu confesso que eu não entendo isso. O que faz uma pessoa tatuar isso daqui? Eu, sinceramente, eu desisti já de tentar entender esse pessoal. Enfim. Bom, o Flávio Bolsonaro pediu a apreensão do celular do Randolph Rodrigues, acusa ele de 7 crimes e fez a ação, encaminhou para a Procuradoria-Geral da República, que é o correto. Ele acusa o Randolph de estar usando o papel dele de senador em conjunto com o papel de coordenador de campanha. Enquanto senador, ele tem o direito de investigar coisas, por exemplo, como ele fez com os empresários lá, que eram favoráveis ao Bolsonaro, ele pediu lá, fez a petição para o Alexandre de Moraes, para um monte de coisa. Como senador ele pode fazer isso, só que no momento que ele é coordenador da campanha do Lula, ele deixa de ter o papel de vigilante da lei, né, no Senado, porque ele agora evidentemente está de um lado, né? Eu não acho que isso daqui vai prosperar, vai gerar alguma coisa. Xandão não vai deixar. A PGR pode até aceitar isso daqui e encaminhar isso para o STF. Mas certamente o Xandão não vai aceitar. Agora, é importante fazer esse tipo de coisa. É que eu falo também, o jurídico do Bolsonaro tem que ser ativo, tem que botar esse pessoal
para trabalhar também, porque eles ocupam o tempo do jurídico deles, eles também têm que correr atrás de responder cada ação dessa, por mais que não tenha futuro, a pessoa tem que responder, tem que procurar evidência, tem que juntar documento, fica só o pessoal de lá tentando usar a justiça contra Bolsonaro, o pessoal de Bolsonaro tem que usar a justiça contra eles também, o máximo que puder. Aqui, uma coisa importante, né? Eu falei para vocês já isso, que a campanha do Lula teme uma alta abstenção no primeiro turno. E, de fato, como a gente falou, existem pesquisas dizendo que 30% das pessoas que dizem que vão votar em Lula na pesquisa, lá, eu estou falando aqui de pesquisa Datafolha, não lembro se é Datafolha ou IPEC, uma dessas pesquisas lulistas pra caramba, né? 30% das pessoas que falaram que vão votar em Lula não sabem se vão de fato votar. Ao passo que bolsonaristas é muito mais do que isso, desculpa, muito menos do que isso. Pouca gente que diz que vai votar em Bolsonaro diz que não sabe se vai votar no dia, né? Isso mostra aquilo que a gente já sabe, que as pessoas da esquerda, os socialistas, eles têm muito menos... são pessoas justamente que não estão interessadas em política. Então aquele negócio, der um dia bonito, um domingão bonitão, solzão na praia, o cara fala, quer saber do negócio? Não vou não, o Lula vai ganhar mesmo, o Datafolha já falou que ele vai ganhar, então vou lá pra praia, beber uma cervejinha e pronto, e fica por isso mesmo. É muito verdade isso, até porque a maior parte do pessoal que vota no Lula está votando, na verdade, em anti-Bolsonaro, eles não querem o Bolsonaro. Mas esse negócio de votar contra alguém tem menos apelo do que votar na pessoa. Então, certamente vai haver muita abstenção e provavelmente isso vai ajudar muito Bolsonaro, porque Lula, o pessoal está muito menos certo de votar no Lula do que em Bolsonaro. E aí a campanha do Lula está temendo isso, vai usar propaganda na TV para tentar incentivar o pessoal a votar, né? Eu já falei isso. Mas olha só o que saiu aqui no Datafolha ontem, né, na Folha de São Paulo, né? 9% admitem deixar de votar por medo de violência política. Olha de novo o que eu falei para vocês, violência política é o termo que eles vão usar para dizer que Bolsonaro ganhou a eleição de forma ilegítima. Ele usou violência política. Por que ele não ganhou? Ah, porque a abstenção foi grande, a abstenção prejudicou o Lula perdeu, por quê? Porque as pessoas estavam com medo de votar, dos candidatos bolsonaristas levarem armas nas sessões e nos locais de votação, e aí as pessoas não queriam votar, que as milícias de Bolsonaro armaram as pessoas nas diversas sessões, como fizeram lá na Venezuela, só que na Venezuela fizeram mesmo isso, realmente. Lá na Venezuela, o Maduro, ele não permitiu que a população em geral use armas. Ele permitiu que as milícias deles usassem armas. Não teve lei para permitir que todo mundo comprasse arma, não. Lá ele armou as milícias dele. E lá, de fato, essas milícias do Maduro iam nas sessões de votação e intimidavam os eleitores. Por isso que o Maduro ganhou a última eleição. Por isso que a eleição não foi aceita por ninguém. Eles vão tentar usar o mesmo discurso com Bolsonaro. Dizer que Bolsonaro armou os milicianos deles, e aí as pessoas estavam com medo de votar, não compareceram na votação porque estavam com medo, e com isso o Lula perdeu para o Bolsonaro. Olha como é que vai ser isso. E vão tentar colocar países da Europa e Estados Unidos nessa coisa, hein? É aquele negócio, é muito frágil, tá mais do que na cara o que eles estão fazendo antes, mas tudo leva a crer que vai ser isso. O termo violência política é um típico termo de esquerda. Para pensar, o que significa violência política? Não significa nada. É exatamente esse tipo de termo que a esquerda que gosta de falar, né? Ah, não, porque, primeiro, tem violência, porque, né, tem que dizer que é violento. Em tese, ninguém bateu em ninguém, ninguém matou ninguém, ninguém deu tiro em ninguém. Ah, mas é violento, estão falando que é violento, né? Então, violência política vai ser o termo que eles vão usar. O Lula vai perder a eleição por causa da abstenção, porque a maior parte das pessoas que votam no Lula, ou que diz que vota no Lula, na verdade não vai votar, e no final das contas vai ser isso que eles vão usar, para tentar deslegitimar o mandato do Bolsonaro. Vai vendo o que vai acontecer, né? Aqui, ó, armas unem Bolsonaro e extrema esquerda contra a democracia. O fato de você liberar as pessoas para terem armas, isso é contra a democracia. Olha a visão do cara da Folha de São Paulo. Não, porque a gestão pública, o bolsonarismo e partidos de extrema esquerda como o PCO e PSTU, que querem fazer a arma da sociedade para fazer a revolução e coisa e tal, olha como é que eles estão tentando ligar. Veja, olha o absurdo do que eles estão dizendo aqui. Eles vão querer ligar o Bolsonaro ao comunismo da Venezuela, isso depois das eleições, tá? Vão dizer que o Bolsonaro liberou as armas, que era para as milícias, fazer violência política, revolução e não sei o que lá. Sendo que o Bolsonaro liberou arma para todo mundo. Você, petista, quer comprar arma? Vai lá e compra.
Não tem problema nenhum, da lei está lá. Se você cumprir todos os requisitos lá da lei, você compra arma. Não tem nenhum grupo político privilegiado, ao contrário do que aconteceu na Venezuela. Na Venezuela haviam grupos políticos específicos, milícias específicas que foram armadas pelo Maduro. E de forma ilegal. Lá na Venezuela tem estatuto de desarmamento, ninguém pode ter arma, né? Enfim, vai anotando aí. Violência política é o que eles vão acusar depois da eleição, né? Bom, estão aqui chorando também dos evangélicos, diz a Folha que uma em cada 4 igrejas, que eles foram igrejas para testar os evangélicos, para ver se falam de política, né? E descobriram que uma em cada 4 igrejas fala de política mesmo. E daí? Eles foram nas faculdades também? Foi na faculdade para ver se um em cada 4 professor fala em política? Porque eu acho que é muito mais do que um em cada 4. Se você for nas faculdades hoje em dia, tá todo mundo falando em política o tempo todo. Se você for nas academias, vai ter gente falando em política. Se você for... Cara, tá todo mundo falando de política. É um absurdo achar... Ah, não, os evangélicos, as igrejas não podem falar de política porque não sei o que lá. Olha o absurdo que a Folha de São Paulo tá querendo fazer, né? Bom, o Lula, vocês sabem, tá querendo voto útil. Vai fazer um ato em São Paulo com ex-candidatos a presidente. Deve reunir outros. Quem será? Fernando Henrique? Será? Vamos ver, hein? Quem que eles vão botar? Provavelmente do PDT, para tentar convencer o pessoal do PDT a não votar no Ciro. Vai deixar só o pessoal do Ciro mais chateado. Olha só, tá proibido botar a bandeira do Brasil na sua janela, tá? Eu tenho certeza que se você botar a bandeira de Cuba ou bandeira comunista, eles não vão reclamar. A bandeira do Brasil não pode, porque a eleição é contra a legislação. A Justiça Eleitoral proibiu o boneco do Bolsonaro, porque... não sei porquê, não tem nada na lei que proíba, mas proibiram. É aquele negócio, né? É o desespero desse pessoal, eles estão no extremo do desespero. A Gazeta do Povo falou aquilo que eu falei também, que o estudo lá da UFRJ é uma lorota completa. Eles pegaram 18 visitas testes, isso não é totalmente... é muito pouco para você fazer uma pesquisa estatisticamente confiável. Não tem lógica isso daqui, né? Enfim, é um estudo porco, mas não tenha dúvida que o Xandão vai gostar. O Xandão vai agir nisso daqui, vai achar que uma das desculpas vai ser que o YouTube ajudou Bolsonaro. E olha só, o maior doador da campanha do Lula é um empresário palestino, Suak Nasser, que diz que se sente incomodado com bandeiras de Israel entre apoiadores de Bolsonaro. Olha que coisa, né? E por outro lado, você tem aqui uma associação israelita, Judeus pela Democracia, criticando Bolsonaro, porque houve um cartaz dizendo que Cuscuz Clã em Natal, né? Agora, eu vou falar um negócio para vocês, tem que tomar cuidado com isso mesmo. Eu acho que isso daqui é de um mau gosto terrível. Gente, o Lula falou merda, falou que o Cuscuz Clã é errado, o povo brasileiro não sabe o que é Cuscuz Clã, mas eu sei, você sabe, é uma coisa terrível. Para de fazer brincadeira desse tipo aqui. Eu sei que é brincadeira, eu sei que o pessoal colocou esse tipo de coisa de ah, não, vamos fazer, olha que engraçado e coisa e tal. Mas olha só, isso é errado, isso vai pegar mal lá fora. Lembra que eu falei, esse pessoal vai dizer que Bolsonaro ganhou a eleição usando violência política, forçando as pessoas a votar nele. Isso vai acabar tendo influência lá fora também. Tomem cuidado com esse tipo de coisa. Isso aqui no Brasil é uma piada. Ah, não, Cuscuz Clã é uma piada e coisa e tal. A gente sabe que é uma piada. Isso aqui, aqui, ao contrário do que os judeus pela democracia estão falando, não é uma coisa para criticar o movimento. Na verdade, para criticar o Lula, que falou essa besteira. É uma besteira tão grande que a gente está criticando o Lula. Eu sei disso, você sabe disso, mas o pessoal lá fora não vai entender desse jeito. Vai olhar isso daqui e vai falar, ih, caramba, olha só. Então, os caras de fato estão falando sobre Cuscuz Clã. Olha que coisa, não pode fazer isso. Não vista essa carapuça. Isso é errado. Isso vai dar merda. Parem de fazer brincadeira com isso. A campanha do Lula vai contra a propaganda do Bolsonaro que diz que ele mente sobre inocência. É lógico que iria, né? Vamos ver o que o TSE vai decidir nisso daqui. Mas, de qualquer forma, a propaganda já deu muito, mas muito espaço. Muita gente falou. E outra coisa mais engraçada foi o Lula, que está começando a admitir que é presidiário mesmo, que roubou mesmo. Olha aqui, ó. O Márcio Tomás Bach foi ministro da Justiça. A Polícia Federal tinha mais investimento em inteligência e foi contratado mais gente. O Ministério Público tinha mais autonomia, porque a gente não quer esconder a safadeza de ninguém, muito menos a nossa própria safadeza. Ou seja, ele está confessando que tem safadeza dele mesmo, né? Ele fez safadeza. Não vai esconder, mas tem safadeza.
E não parou aí não, ele falou, aqui tem muita gente presa, quando ele estava falando lá em Porto Alegre, aqui tem muita gente que já foi presa, negócio de ficar preso é normal, e coisa e tal. Olha só, alguém tem que avisar para o Lula que a maior parte das pessoas, a maior parte da população brasileira nunca foi presa, nunca teve ninguém da família preso, não pretende ir preso tão cedo. Sim, eu sei que tem pessoas que têm parentes presos, tem pessoas que já foram presas e foram soltas, é verdade. Mas a maioria da população não tem essa experiência. Quando ele fala aqui que não, que eu sou um cara, eu já fui preso, mas aqui tem um monte de gente que já foi presa também. Meu amigo, ok, para os seus amigos aí que todo mundo já foi preso, isso é até divertido falar, né? Mas para o grosso da população brasileira, Lula continue assim, continue falando isso. Acho ótimo o Lula. É só deixar o Lula abrir a boca que a gente já tá jóia nisso daí, né? Olha a outra aqui do Lula. A cadeia me fez aprender a amar Curitiba. Eu fiquei preso, eu gosto de Curitiba, porque eu fiquei preso aqui, então eu gostei da cidade de Curitiba. Caramba, bicho, esse cara, eu vou te falar um negócio. Não, de repente é uma estratégia deles, eles viram que não dá pra esconder o fato que o senhor foi preso. Então passa a falar mesmo que o senhor foi preso, fui preso mesmo, tava aqui em Curitiba, não sei o que lá, sou presidiário. De novo, é uma estratégia. Eu acho que, na verdade, é uma coisa positiva. Assim, é melhor você falar, admitir a coisa, do que você ficar escondendo. Eu concordo nesse ponto. Mas o problema todo é esse. A experiência da cadeia não é uma coisa comum para o brasileiro médio. A maior parte dos brasileiros nunca foi para a cadeia, né? Enfim, vamos ver aí. Eu acho que essa estratégia do Lula vai ajudar Bolsonaro. Então acho que está certa. Lula mete bronca, continua aí. O Lula divulgou também a lista de quem ele pretende chamar para governo. O governo dele vai ser só de ex-petista, governador que não conseguiu se reeleger. Então, olha só, o Alckmin está aqui, lógico, Flávio Dino, Fernando Haddad, Camilo Santana, Alexandre Padilha, Jacques Wagner, Gleisi Hoffmann, Márcio França. Caramba, bicho, já parou para pensar? Esse pessoal todo vai ter espaço no governo do Lula, cara. Meu Deus, é muito triste isso, cara. É muito triste, realmente. Bom, o Haddad cancelou o evento em Ribeirão Preto por falta de, entre aspas, segurança, né? Na verdade, a gente sabe que faltou foi público, não tinha ninguém lá para falar com ele, aí ele achou melhor cancelar o discurso, e aí já bota mais uma coisinha lá na conta da violência política. Esse pessoal não dá ponto sem nó. A Veja está muito incomodada com o que ela chama de campanha invisível de Zema para Bolsonaro. Invisível nada, todo mundo sabe que isso ia acontecer, evidente que Zema e Bolsonaro são ligados um ao outro. Os eleitores veem os dois juntos, veem os dois como tendo uma afinidade, coisa e tal. O Zema falou que não ia apoiar Bolsonaro no primeiro turno porque o partido dele tem um candidato a presidente totalmente irrelevante, não tem nenhuma forma de fazer nada de diferente, mas o Zema comprometeu-se a apoiar esse candidato e no final das contas eu falei isso aqui, eu falei, olha só, não importa que o Zema não faça esse apoio direto, ele vai ajudar Bolsonaro de qualquer forma. E é o que o pessoal está falando aqui, que ele está chamando de campanha invisível do Zema. Não, na verdade o que ele está fazendo ele está atacando o PT, e esse ataque ao PT ajuda o Bolsonaro. Pronto, ponto final, resolvido o problema. Ele está fazendo campanha para o Bolsonaro. Não está, ele está atacando o PT. Pronto, basta isso. O pessoal já liga ele a Bolsonaro, já tem essa visão de ligação, então é isso daí. Zema, muito obrigado. Lula fez discurso em Curitiba em defesa das mulheres e não sei o que lá. E se você olhar as fotos, é tudo fechadinho, tudo foto fechadinha. Não dá para ver muita coisa. Aqui, juntou uma pracinha aqui lá em Curitiba. Mas o curioso é que se você olhar a foto daquele fotógrafo oficial do Lula, tem uma multidão, assim, encheu várias ruas ali. Pô, pessoal, para com isso. Eu não considero mais foto. É tão fácil o pessoal fraudar, fazer manipulação e coisa e tal, que eu nem considero. Bota um filme, faz um filmezinho mostrando o pessoal pra gente ver. Não tem. Não tem por quê? Porque eles sabem que se for mostrar no filme não mostra nada, né? E essa foto desse fotógrafo conhecido, que é o fotógrafo do Lula, esqueci o nome dele, Schuckberg, alguma coisa assim, parece um monte de gente. Usou os truquezinhos do Photoshop que a gente sabe. E olha só, lá em Curitiba eles tiveram que eles botaram até cercar um lugar em que o Lula ia ficar justamente para controlar quem ia entrar, quem não ia entrar, para não deixar as pessoas opositores entrarem. Porque se deixar, tem mais bolsonarista lá do que lulista, então o pessoal ia xingar ele. Aí, ok, você olhar aqui, todo mundo de vermelho, que coisa, né? É o pessoal do Lula mesmo, tudo cercado aqui, tudo com controle para o pessoal só entrar quem apoia o Lula mesmo, né? Bolsonaro, por outro lado, foi lá em Pernambuco
juntou uma multidão lá, fez motociata lá em Pernambuco, fez um monte de coisa. Aqui em Caruaru, olha só a quantidade de moto lá em Caruaru fazendo a motociata do Bolsonaro. E aqui, ó, em Garanhuns, na cidade natal do Lula, onde o Lula nasceu, ele sempre teve muito voto nessa região ali, porque, né, primeiro que é dali, segundo porque, né, é uma região que tipicamente vota na esquerda, né, o pessoal mais humilde ali do interior, do Pernambuco e coisa e tal. E aqui, olha só, lotou o lugar, encheu de gente lá em Garanhuns o Bolsonaro. Realmente, eu não sei onde é que o pessoal tira que Lula vai ganhar essa eleição. Não sei onde eles tiram isso. Bom, só uma curiosidade, tá? O Bolsonaro, neste momento, ele está na Inglaterra e para o funeral da Rainha Elizabeth, e depois ele vai para a ONU, ele faz um pronunciamento na ONU no dia 20, na terça-feira. Então, nesse momento, por 4 dias, o Pacheco é o presidente do Brasil. O Pacheco está assumindo a presidência. O Lira e o Mourão tiveram que sair também do país, porque como eles são candidatos, a lei eleitoral proíbe eles de assumir a presidência. Então eles ficariam num dilema, né? Em tese, eles poderiam assumir e depois entrar no TSE explicando que assumiram porque era obrigação funcional, mas não queriam assumir, não fizeram nenhum ato, não mudaram nada. Mas é sempre arriscado, né? Certamente os adversários políticos iriam tentar alguma coisa contra eles. Então, para evitar problemas, o Mourão foi fazer uma visita no Peru e o Lira foi fazer, tá junto com o Bolsonaro, tá na comitiva do Bolsonaro também, foi não, acho que ele não vai para Londres, mas ele vai para Nova York também, vai participar também da ação lá na ONU, né? Então, saíram os dois do Brasil, com isso assumiu o Pacheco. O Pacheco não precisa se preocupar com essa eleição, né? O mandato de senador é de 8 anos, então ele não precisa se preocupar, ele assumiu aqui. Não deve fazer nada, é só mesmo pro forma, né? E, bom, isso daqui, ó, é Bolsonaro em Londres, meu amigo. Bolsonaro juntou um monte de gente lá em Londres, fez um discurso lá na sacada da Embaixada Brasileira lá em Londres. Estamos aqui, apresenta o que realmente acontece. Em Londres, meu amigo, é mole, que bacana isso, né? Então ele está em Londres hoje, vai participar do velório da Rainha Elizabeth, depois vai para Nova York participar da abertura da Assembleia Geral da ONU, né? Deve voltar na quarta-feira apenas. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.